Hoje nós vamos falar sobre massagens. Às vezes eu recebo perguntas de vocês a respeito de que tipo de massagem eu utilizo, se eu utilizo força, se essa massagem é mais leve. Eu tento sempre explicar nos meus vídeos, mas acredito que um vídeo falando só a respeito de massagem, com explicação de como ela surgiu, como funcionam as massagens, quais tipos de massagens existe, pode ser bastante útil para você que está começando ou até para você que já faz massagem facial, mas não entende como funciona ou então como deve ser feito corretamente essas massagens. Por isso, nesse vídeo eu resolvi falar para vocês sobre massagens, mas contando uma história das massagens, assim você vai entender melhor por que as massagens funcionam de verdade. Meu nome é Fernanda Marini, sou esteticista, cosmetóloga e terapeuta facial e estou aqui para te ajudar a recuperar o seu rosto sem que você precise fazer aplicações de botox ou preenchimento. Essa era eu aos 31 anos e hoje eu tenho uma pele muito mais recuperada, muito melhor do que eu tinha se eu tivesse deixado ou simplesmente começado procedimentos estéticos. A verdade é que quando nós começamos a entender o nosso corpo, quando a gente começa a procurar por métodos menos invasivos para tratar, a gente começa a melhorar a nossa autoestima só pelo fato de estarmos dando passos ao cuidado próprio, porque nós estamos buscando não só uma beleza, não só melhorar o rosto, eliminar rugas, mas também estamos procurando por saúde, nos mantermos saudáveis, evitando depender de certos procedimentos, seja cirúrgico ou procedimento minimamente invasivo, como os botox, que sim pode causar algumas divergências que ainda não é muito bem explícita, e eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente com vocês, mas a conversa de hoje é sobre massagem. Então vamos começar falando da história da massagem. A história da massagem ela é bem antiga, ela começa por volta de 3000 antes de Cristo, e a região onde temos registro de por volta de 2700 antes de Cristo é na China. Então, praticamente podemos dizer que a massagem surgiu na China. Na China, a massagem era muito utilizada como um coadjuvante, como parte do tratamento na medicina tradicional, já que eles buscavam equilibrar a energia, então a massagem fazia parte desse processo. Até hoje a gente escuta falar bastante sobre isso, né, dentro da comunidade oriental, de pessoas que têm ainda um pouquinho mais de história para contar, e isso vem dos chineses. Na Índia, um pouquinho mais adiante, né, por volta de 2000, 1500 a.C., também temos alguns registros. Na Índia surgiu como um tratamento dentro da Ayurveda, eu acho que é assim que se pronuncia, Ayurveda ou Ayurveda, que é um sistema, né, de tratamento de estilo de vida. Hoje em dia está bem divulgado aqui no Ocidente, mas a massagem também faz parte. Dentro da Ayurveda era muito, ou se é muito utilizado como tratamento em conjunto com óleos e plantas medicinais. Dessa forma, consegue-se obter uma melhora daquilo que se busca e um bem-estar. É basicamente o que nós usamos hoje também dentro da massagem facial. Já no Egito, nós temos alguns registros das tumbas mostrando que as massagens também faziam parte da cura dos egípcios. Já na Grécia e na Roma Antiga, nós temos também registros de médicos como Hipócrates, onde eles utilizavam as massagens como forma de tratamento físico e relaxamento. Como na Grécia e na antiga Roma, os esportes faziam muito parte daquele povo, então promover um relaxamento muscular era bem importante e as massagens faziam parte desse tratamento. Bom, aqui nós conhecemos um pouquinho da história da massagem, sabemos que ela é bem antiga, bem antes das cirurgias ou qualquer procedimento que nós conhecemos nos dias de hoje, por isso ela é tão importante dentro da estética. Mas agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de massagens que nós conhecemos nos dias de hoje. A massagem relaxante é a primeira que nós vamos citar aqui. Eu estou falando de massagem de relaxamento de tensão. Ela não é considerada uma massagem desportiva e eu vou explicar um pouquinho. Essa massagem relaxante ela é mais para tirar a tensão, e aí eu digo a tensão muscular de estresse. Então ela vai aliviar a ansiedade, ela vai aliviar a tensão de estresse, principalmente na região do pescoço, na cabeça, ombros. Então é uma massagem que vai relaxar. E ela não é desportiva porque a gente, apesar de nós queremos alcançar os músculos, porque são eles que causam tensões, esses músculos e nervos, mas nesse caso você não vai querer causar mais estresse. E quanto mais você pressionar, mais profundo você chegar, mais estresse você causa nesses músculos. Então ela é uma massagem que ela pode ser leve a moderada, né, a depender da tensão da pessoa, e é um tratamento, então não é apenas uma vez que você faz essa massagem. No rosto nós não trabalhamos muito esse tipo de massagem relaxante, apesar de eu mencionar a massagem relaxante,
mas eu vou explicar mais que ela está dentro da massagem desportiva. E já vamos para a massagem desportiva para que você consiga entender a diferença dessas duas massagens. As massagens desportivas são aquelas massagens onde nós queremos chegar aos músculos, nós queremos recuperar aqueles músculos. Então, nós fazemos um alongamento naquele músculo. Ela é uma massagem que é um pouco mais intensa, porque nós vamos focar em grupos musculares. Então, essa é a massagem que eu chamo de massagem relaxante dentro do meu ensinamento. E a gente trabalha bastante, por exemplo, esse tipo de massagem para relaxar músculos onde são mais tensos, onde são músculos que eles ficam o tempo todo trabalhando no nosso rosto, prejudicando a nossa feição. Às vezes tracionando a nossa pele, causando algumas rugas, como por exemplo aqui na glabela, quando alguns músculos estão mais tensionados, então a gente trabalha mais o relaxamento. Então é uma massagem mais intensa. Normalmente você vai sentir dor ao fazer massagem nesses músculos. Massagem terapêutica ou sueca. Essa é uma massagem que nós conseguimos melhorar a circulação sanguínea e promover também uma melhora da musculatura. É uma massagem leve a moderada, como a massagem relaxante que eu mencionei primeiro, e ela trabalha a circulação sanguínea. Além dessa massagem, temos a drenagem linfática, e eu falo bastante da drenagem linfática aqui. Essa massagem, ela ajuda a melhorar a circulação das linfas. Algumas pessoas gostam de utilizar, por exemplo, o gua sha, que é um utensílio indiano, de origem indiana, para fazer esse tipo de massagem. É uma massagem bem leve, bem superficial, pois as linfas se encontram numa camada bem superficial da nossa pele. Então, ela está acima da musculatura, acima da gordura. E para isso a gente não precisa de fazer força. Na verdade, se você fizer força, você pode até estagnar essas linfas. Por isso que o ideal é você conhecer o seu corpo e saber o que ele precisa. As linfas, elas ajudam, nos ajudam, né, a eliminar toxinas, por exemplo, e também a circulação do nosso sistema imunológico. Então, ela ajuda em toda a parte imunológica do nosso corpo, já que todo o nosso corpo existe o sistema linfático. E aqui no nosso peito é onde nós temos o coração das linfas, né, que é o timo. Para fazer essa drenagem, nós fazemos a abertura dos linfonodos, eu já expliquei também em alguns vídeos, onde nós fazemos um bombeamento, né, fazendo uma pulsação assim, para acordar esses linfonodos, que são como glândulas que acabam drenando toda a impureza que estão. As linfas são os líquidos que temos no sistema linfático. O sistema é como se fosse uma veia, né, e ela corre em direção, na mesma direção dos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, normalmente a gente circula no rosto, nós trazemos para os linfonodos e nós temos nas extremidades os linfonodos, nas regiões aqui do queixo, nós temos aqui na clavícula, no pescoço, abaixo da orelha, na frente da orelha, aqui atrás também. Então, normalmente a gente traz as linfas para os linfonodos e sempre acompanhando o sistema sanguíneo, né, a parte de vaso sanguíneo. Ela ajuda, né, no rosto, ela vai ajudar a eliminar inchaços. Então, um rosto inchado, às vezes a gente acha que é gordura, quando na verdade pode ser apenas umas linfas que não estão fazendo o seu trabalho, a circulação correta está estagnada, às vezes até por falta do movimento muscular. Quando nós fazemos exercícios faciais, os exercícios também ajudam na melhora da circulação das linfas e da circulação sanguínea. Outra massagem é a massagem shiatsu. Essa massagem, ela é muito divulgada, ela é muito difundida no Japão. O que ela traz como benefício é a melhora da energia vital, também utilizada como tratamento, né? Ela também é feita essa massagem como tratamento. E o que nós utilizamos? A massagem ela é moderada a firme e é muito utilizada as pontas dos dedos e as palmas das mãos. Então é como você fizer uma troca de energia. E você faz essa troca de energia você mesmo com o seu corpo ou alguém trazendo essa troca de energia com você. Além dessas massagens que eu mencionei aqui, existem outras massagens, como por exemplo a reflexologia podal, massagem tailandesa, massagens com pedras quentes, enfim, existem inúmeros tipos de massagem. Além dessas, também temos a massagem osteopática, que eu aplico um pouco também no meu método, que é onde a gente trabalha a mobilidade, aqui mais a mobilidade do rosto. Essa massagem ela ajuda na reestruturação da face, trabalhando um pouco a parte dos ossos, nervos, músculos, tentando realinhar toda essa estrutura, né, durante as massagens, trabalhando também a fáscia, que é considerada uma musculatura que recobre todo o nosso rosto. Assim como a drenagem linfática, essa massagem de osteopatia, elas são mais recentes, né, nos últimos séculos, se eu não me engano, no século XIX. E também se vê muitos bons resultados com essas massagens. Então, são umas massagens mais modernas, que, na verdade, tem uma junção, né, das massagens já da antiguidade, também é só com técnicas um pouco mais variadas. E, como eu já disse, eu também aplico nas minhas aulas essa massagem junto
com o relaxamento e a drenagem linfática. Agora sobre a massagem reposicionamento de gordura, que é a massagem modeladora, que nós utilizamos bastante dentro da estética para modelar o corpo. Nesse caso, a gente trabalha com força, algumas vezes pode ser utilizado algum instrumento, mas trabalhar com as mãos eu acredito que seja um pouco mais eficaz, porém é uma massagem que precisa de muita força da massagista. Então, não é uma massagem que todo mundo gosta de fazer, mas para quem está recebendo depois, acaba sendo muito legal, porque você acaba vendo o seu corpo um pouco mais modelado. E como ela funciona? Essa massagem de modeladora, ela meio que trabalha reposicionando a gordura do corpo, é como se ela estivesse modelando a gordura do seu corpo. Então, quando nós temos mais gordura na região do bumbum, das pernas, você acaba trabalhando essa massagem e aumenta um pouquinho o bumbum, dá a impressão que modelou mais o bumbum, as coxas. É lógico que é uma massagem que você tem que fazer com muito tempo, mas tem que tomar muito cuidado, porque ela pode sim causar hematomas, pode causar problemas que você nem imagina, principalmente de dores musculares, por ela ser um pouco mais intensa. Dentro das minhas massagens, dentro dos exercícios que eu ensino, essa massagem de reposicionamento que eu explico, é mais para as bochechas mesmo, quando algumas pessoas têm uma flacidez maior e aí a própria gordura das bochechas acaba, né, pesando no rosto por conta da flacidez muscular. E aí eu explico para vocês fazerem assim, essa massagem onde você desenha o seu rosto, né, levando as bochechas para cima e aí reposicionando. Por isso que eu chamo ela de massagem de reposicionamento de gordura. Mas ela também é utilizada, né, essa massagem, ela também pode ser feita com as pontas dos dedos, trabalhando o reposicionamento aqui da gordura, da musculatura e da fáscia. A fáscia é uma película que recobre toda a musculatura do nosso corpo e do rosto também. Sobre a utilização de instrumentos para fazer as massagens. Não é que seja necessário, como por exemplo eu mencionei o gua sha, que algumas pessoas gostam de utilizar para fazer a drenagem linfática, mas é muito bem possível fazer apenas com a utilização das suas mãos e ter ótimos resultados, assim também como massagem com terapia, né? Massagem relaxante com bambu também é utilizado, mas é mais para o corpo, dá para fazer para o rosto, mas eu acredito, tá, na minha prática como esteticista também, na minha própria rotina de skincare, quanto menos eu utilizar ou precisar de utilizar algum utensílio, mais prática a rotina fica. Assim, eu não vou desistir também de fazer. Porque, obviamente, a gente acaba dificultando um pouquinho, falando, ai, agora não quero fazer, eu tenho que ir lá buscar, ai, não tá aqui, a gente sempre arruma desculpa, né? Então, nesse caso, o melhor mesmo é que façamos com as mãos e aprendamos com as mãos, porque é assim que tudo começou lá atrás, fazendo com as mãos, e nada melhor, como a técnica de shiatsu nos ensina, é fazer essa troca da própria energia, né? Enquanto uma mão puxa energia, troca e revitaliza na outra mão e volta para o seu corpo. É mais ou menos assim que funciona nessa energia vital. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que as massagens sim funcionam. Eu tive resultados apenas fazendo as massagens e exercícios. Então, nós podemos considerar aí os exercícios como uma melhora dentro da drenagem linfática. E, obviamente, ela vai também estimular a musculatura. Mas algumas massagens também fazem isso com muita maestria. Porém, algumas pessoas necessitam de fortalecer mais a musculatura e aí os exercícios também são muito eficazes nesse caso. Bom, o que eu queria trazer para vocês de informação é isso. Eu espero ter ajudado na explicação. Entenda que algumas massagens nós fazemos mais intensamente quando nós queremos chegar mais profundo na camada, né, ali da pele, no caso nos músculos, enquanto outras massagens nós queremos ficar mais na superfície para trabalhar da melhor maneira aquilo que nós precisamos fazer. Caso você tenha interesse em entrar para a minha turma, saiba que as minhas turmas ficam abertas o ano todo. Eu tenho tanto parte da consultoria, onde eu acompanho os meus alunos por 6 meses, fazendo 6 videochamadas durante esse período, para explicar melhor, para a gente fazer os exercícios juntas, mas também tem as minhas aulas que já estão gravadas, e eu estou sempre ali orientando vocês, alunas. Caso vocês tenham interesse em entrar para as minhas aulas, entrem, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, escreva aqui embaixo que eu respondo vocês com muito prazer.